É isso, galera. Tá chegando a hora. Neste sábado vamos conhecer o presidente do Fluminense para o próximo triênio. Se Mário Bittencourt for reeleito, a gente sabe que Fred, como o próprio disse, voltará ao clube. Mas afinal de contas, o que ele vai fazer? Qual cargo irá exercer? Quais serão as suas responsabilidades? É disso que vamos falar aqui neste vídeo e também sobre uma possível proposta por Caio Paulista. Eu fui atrás, passei o dia ontem tentando apurar novidades sobre isso. Vou trazer aqui para vocês e também a dívida do Fluminense. Ela aumentou, reduziu, está estagnada. O clube divulgou o balanço no primeiro semestre desta temporada e eu vou trazer esses números aqui também para que a gente possa discutir rapidamente. Seja muito bem-vindo você, torcedor tricolor, você, torcedor de qualquer equipe, todos são muito bem-vindos aqui no canal do Lessa. Se você não conhece meu trabalho, sou setorista do Fluminense nas Rádios Globo e também na CBN, aqui no YouTube falando do tricolor, a sua principal fonte diária de informação sobre Flu, você sabe que encontra aqui no canal do Lessa. Então vai ali, faz sua inscrição no canal, se você não está inscrito, estamos próximos aí de bater essa meta de 40 mil inscritos, conto muito com vocês. Deixe seu like aqui também, que é muito importante para ajudar, para dar essa força para que o YouTube possa indicar esse vídeo aqui para outros torcedores, tá bom? Beleza, então vamos lá. Começar por onde? Fred, dívidas ou Caio Paulista? Eu vou começar pela situação do Caio Paulista, que ontem, inclusive no vídeo de ontem pela manhã, eu coloquei o trecho da live onde o presidente Mário Bittencourt revelou que o Caio Paulista recebeu sondagens de um clube europeu e também de um clube brasileiro que terminou o Campeonato Brasileiro no G6. Eu ainda não consegui, de fato, apurar qual clube seria esse. Se a gente for por eliminação, tirando o Fluminense, que terminou ali no G6, a gente tem o Flamengo, não acredito, não faz sentido. Corinthians também não, acho que não. Palmeiras também não. Restam Atlético Paranaense e Internacional, e não parece muito o perfil do Atlético Paranaense. Enfim, mas é claro que eu vou correr atrás para tentar descobrir qual clube brasileiro está querendo o Caio Paulista, de acordo com o próprio presidente Mário Bittencourt. Mas o que eu consegui apurar de fato com uma pessoa próxima ao jogador é de que uma proposta deve chegar para o Fluminense nos próximos dias. Não sei se ainda durante a Copa do Mundo ou após a Copa do Mundo. O mercado está completamente parado agora, se vocês repararem. Pode ver que não tem nenhum clube anunciando. Tá tudo muito parado agora devido à Copa do Mundo. Então pode ser que essa proposta ela chegue somente depois da Copa. Não consigo precisar isso para vocês agora. Mas o empresário do jogador, que inclusive é o Eduardo Duran, já meio que deixou avisado a diretoria, o presidente, que essa proposta vai chegar. Não sei se as duas propostas daqui ou de fora. E é um clube da Holanda ou da Bélgica. Eles também não consegui precisar, mas é um clube daquela região ali que vai fazer possivelmente essa investida no Caio Paulista. E aí, é claro, o Fluminense tem interesse de negociar o jogador, porque óbvio que tentar reaver pelo menos parte do valor que investiu nele, cerca de 8 milhões de reais na época. Esse valor está sendo pago será pago até o final de 2023. Foi um contrato de 5 anos, um contrato muito grande. Enfim, o Fluminense enxerga como uma boa possibilidade de negócio, principalmente se o dinheiro for entrar à vista. E há essa possibilidade, desse dinheiro, se essa proposta chegar, esse dinheiro entrar à vista. Então o Fluminense está aberto para negócio, está aguardando essa proposta, que pode ser boa, obviamente, para o clube financeiramente, se realmente for minimamente relevante, e também para o próprio jogador. A gente sabe, a grande parte do torcedor não gosta do Caio Paulista, e seria uma oportunidade para ele respirar novos ares. Se for para a Europa, melhor ainda, por mais que vá para um clube de menor expressão, enfim, vai ser uma outra realidade. Mas devido à pressão que ele tem aqui, essa responsabilidade, um valor muito alto, contrato de 5 anos, enfim, esse ano atuou muito mais como lateral esquerdo do que na posição dele. Talvez uma saída seja de fato a melhor saída, tanto para o Caio Paulista quanto para o Fluminense. Então vamos aguardar, mas essa proposta deve chegar em breve aí, para a diretoria tricolor. Ontem eu fiz a live de entrevista com o presidente Mário Bittencourt, a gente abordou diversos assuntos na live, ele como candidato à reeleição do Fluminense, mas depois que acabou a entrevista eu falei, não acredito que eu terminei a entrevista sem perguntar sobre o Fred. É tanta coisa e o tempo é muito curto.
Falei, pô, eu não acredito que eu não perguntei sobre o Fred, não aproveitei para dar uma pressionada sobre o Fred. Mas o Mário falou na entrevista que ele deu ao GE. Globo. E aí eu vou colocar esse trecho aqui porque ele praticamente revelou ali, o que antes era um segredo, ainda era um mistério, qual cargo o Fred exerceria nesse retorno ao Fluminense, caso, né, o Mário seja reeleito no próximo sábado, amanhã. E aí o Mário trouxe detalhes aqui que eu vou colocar para vocês na tela. Ele chegou a citar isso aqui na live, mas não deu mais detalhes. Ele quer criar essa diretoria de planejamento esportivo. E aí, o que seria isso? A ideia, diz aqui o Mário Bittencourt, é que a gente traga um profissional que tenha passagem por todos os caminhos do futebol. Alguém que tenha praticado futsal, jogado futebol de base, de campo, que tenha sido atleta profissional e que tenha se preparado. Vários outros clubes já têm esse profissional, como por exemplo o Corinthians tem o Alessandro já há muito tempo, Flamengo tem Juan, Atlético Mineiro tem o Vitor, que foi goleiro. Então nossa ideia é trazer esse profissional que nos auxilie no planejamento das temporadas de todas as categorias e possa ser uma integração entre a diretoria, o diretor executivo e a comissão técnica. Enfim, alguém que faça a interface e a integração entre campo e o gabinete de administração para que a gente possa ter um planejamento melhor e tentar minimizar erros. E aí, perdão, tem essa pergunta aqui. E esse profissional seria o Fred? O Mário fala, a gente vem conversando para que ele possa nos ajudar nos próximos 3 anos e é justamente um perfil que a gente acredita que vai ter sucesso porque é um profissional que é maior ídolo da história do clube. É um profissional que se preparou nos últimos 6 meses de carreira, fez cursos de gestão, se preparou na CBF, também tirando a sua licenciatura. E a gente acredita que um profissional que tenha todo esse caminho, todo esse histórico e essa história dentro do clube possa nos ajudar nessa integração entre a diretoria e o corpo técnico. Portanto, tá mais que claro aqui, essa vai ser a função de Fred, então uma função parecida com aquele o Alessandro faz no Corinthians, o Juan, o Vitor, enfim, ele não vai estar na linha de frente, porque tem o presidente e vai ter o diretor que continua sendo o Paulo Angione. Então, para mim, a gente vai ter muito tempo para discutir sobre isso, e outra, se também, óbvio que a vinda do Fred está atrelada à reeleição do Mário, isso é evidente, né? Então, se o Mário for reeleito, o Fred vai começar ainda em dezembro. É porque ele está na TV Globo, na Copa do Mundo, eu não sei se ele teria alguma rotina no Fluminense por agora, mas o que eu posso dizer para vocês é que o Fred, ele vai já iniciar a sua trajetória em dezembro, possivelmente depois da Copa. Enfim, participar do planejamento já de montagem do elenco para 2023. Mas ele não está na linha de frente. Isso para mim é importante porque sempre foi uma preocupação essa volta do Fred, como ele vai ficar exposto, porque a gente sabe que o futebol é muito passional, o torcedor é muito passional, o Fred é um ídolo absoluto, a gente já viu o Zico ser vaiado no Flamengo, eu já vi Zico sendo xingado no Flamengo, então assim, é um negócio bizarro. Então eu sempre tive essa preocupação do risco do Fred meio que colocar em xeque essa idolatria, se é que é possível, mas um momento de raiva ali, em certas situações, eu acho que é possível. Mas dessa maneira, fazendo essa função, eu acho que o Fred fica um pouco mais blindado. Agora, sempre aquela questão. Repito, a gente vai poder discutir muito isso ainda. Mas qual o custo-benefício? Quanto o Fred vai ganhar para fazer isso? Né? Qual o peso disso? Qual o peso isso terá na folha do Fluminense, que já é uma folha inchada, que já é um clube que tem dificuldades financeiras? O custo-benefício é outra discussão, né? Eu acho que tem sim o seu benefício, você ter um ídolo do tamanho do Fred para fazer essa integração, essa interface entre diretor, comissão técnica, jogadores. Eu acho que ter uma liderança desse tamanho dentro do grupo, eu acho que traz confiança para os demais jogadores. Sinceramente, eu não vejo mal nisso. Eu acho que pode agregar sim. A questão é quanto isso vai custar, a que preço. Isso aqui para mim pega um pouco e aí, gente, aí vai ser outra apuração para se fazer depois, né? Enfim, teremos muito tempo para correr atrás disso. E agora falar sobre as dívidas, uma situação que monopolizou praticamente os debates, não debates presidenciais, a gente não teve debate, mas enfim, debates nas lives, né? Cada um participando das suas entrevistas aí, e sempre a oposição atacando muito essa questão da dívida, que a dívida do Fluminense estaria não diminuindo, mas crescendo. E aí o clube, depois de muitas críticas, finalmente demorou uma eternidade para publicar esses balancetes que já eram para ter sido publicados há muito tempo. A gente está em novembro e esses balancetes só foram publicados agora e mesmo assim só do primeiro semestre.
Mas enfim, pelo menos temos uma parte, metade do ano aí, os números da metade do ano. E aí o Fluminense apresentou esses números. Eu não vou colocar todos os números aqui, porque senão vai ficar grande, vai ficar chato, é muita coisa, é difícil de entender. Então eu vou seguir o resumo que está lá no balancete, que foi passado através do clube no próprio site. E aí, evidentemente, é um comunicado do Fluminense. Ó, diz aqui no site do Fluminense, o balancete referente ao primeiro semestre apresenta uma redução em 11 milhões do total do passivo e patrimônio líquido em comparação com o ano de 2021 e de 41 milhões em relação a 2020. O passivo total sofreu um aumento de apenas 0,35% em relação ao ano de 2021, aproximadamente 3 milhões de reais, se mantendo na casa dos 743 milhões de reais, quando em 2021 era de 740 milhões de reais. Então essa seria, de acordo com o clube, a dívida total do Fluminense hoje, tá? É o comunicado oficial do Fluminense, a dívida estaria em 743 milhões de reais, ou seja, 3 milhões a mais em relação ao ano passado. O documento considera parcialmente as receitas de exibição dos jogos do Campeonato Brasileiro, que começaram a entrar no caixa somente a partir do mês de maio. Então, assim, até o final do ano é que entra a maior parte do bolo. Patrimônio líquido, passivo descoberto, teve ligeira piora de 13 milhões no período, mas as projeções indicam que o resultado de 2022 deverá ser positivo, já que o clube garantiu a terceira colocação no Brasileiro, sua melhor colocação desde 2012, o que renderá uma premiação de 40,7 milhões de reais. Também terá impacto positivo o aumento de número de sócios torcedores, que ocorreu entre o primeiro e o segundo semestres, deste ano, alcançando sua máxima histórica e registrando o aumento do ticket médio. E, não menos importante, parte da premiação na Copa do Brasil, referente à participação nas etapas de quarta de final e semifinal, o que dá aí quase 12 milhões de reais, que só foi recebido pelo clube no segundo semestre, período não compreendido no documento. Então os números demonstram que o Fluminense manteve o endividamento sob controle e que de 2020 a 2022 reduziu o total do passivo e patrimônio de 499 milhões de reais para 458 milhões, graças ao trabalho de controle e redução de dívida. A perspectiva para 2023 é de que o resultado seja promissor em razão das projeções esportivas, de novos aumentos das receitas do programa Sócio Futebol, da obtenção das CNDs, em especial devido aos valores que receberá pela participação na Copa Libertadores América, para o qual se classificou diretamente para a fase de grupos. Então a diferença em relação a esse ano, que o Fluminense já tem garantida toda a premiação, pelo menos da fase de grupos. Galera, lembrando, isso é um comunicado oficial do clube, são números oficiais apresentados pelo Fluminense. A gente tem que aguardar o balancete do segundo semestre e aí, posteriormente, até março, se não me engano, do ano que vem, março para abril, o balanço geral de 2022. Mas enfim, são os números apresentados pelo clube. A gente cobrou muito para que esses balancetes fossem publicados. Eles foram publicados. Repito, deveria ter sido feito antes, não agora, na véspera da eleição, 48 horas antes da eleição. Não acho que isso tenha sido correto, não só por ser véspera de eleição, mas porque o Fluminense criou o portal da transparência justamente para isso, para que o torcedor ele tenha acesso a essas informações o mais rápido possível. Então, se o clube criou a transparência e prega tanta transparência, não mais que, eu acho que, por mais que não seja obrigação, é de muito bom tom que essas informações elas sejam postadas no tempo correto lá no portal da transparência. Eu não vou colocar todos os números aqui, como eu disse, mas vou deixar o link aqui para que vocês possam acessar para quem quer ver tudo de maneira mais detalhada. Então é isso, quero ouvir vocês aqui, deixe os seus comentários, não só sobre isso, mas enfim, todos os assuntos que foram abordados aqui, quero trocar essa ideia com vocês. Like, por favor, não custa nada, nem R$1, nem R$2, só clicar aqui, ó, já ajuda demais. Se inscreva e ative as notificações. Se você não está inscrito aqui, por favor, é muito importante também. Muita gente assiste e não está inscrito no canal, nem sabe que não está inscrito. E olha só, logo mais às 9 da noite, Marcelo Souto, o último candidato, entrevista o último candidato à presidência do Fluminense, fechando o ciclo de entrevistas, e amanhã é eleição, estaremos lá nas Laranjeiras. Valeu, galera, tamo junto.